Olá, meus queridos, turma Alfa, questão número 13, Matemática 2, módulo 3. Olha só que interessante essa questão, tá? Considere um paralelepípedo retângulo cujas arestas têm comprimento 6, 8 e 10 e um triângulo cujos vértices são centros, né, de intersecção das diagonais, tá? De três faces de dimensões distintas, então aqui esse vértice é o centro dessa face que está aqui do lado, tá? É o centro dessa face. Esse vértice é o centro da face superior e esse vértice é o centro da face aqui da frente, tá? Conforme ilustra a figura a seguir. Ele quer o perímetro desse triângulo. É tal que, né? O perímetro, ele chama de P aqui, tá? Qual é a relação dele? É menor que 14, é maior do que 14, menor que 16, entre 16 e 18, maior que 18 é igual a 18. Bom, olha só que questão interessante. Veja bem, o que eu vou fazer aqui? Então, primeiro vamos colocar as dimensões, tá? 6, 8 e 10. Então, vou colocar aqui para fazer mais ou menos relação às medidas, né? A ordem que vocês vão colocar os 6, 8 e 10 é indiferente, mas não faria muito sentido eu colocar o 6 aqui na frente, né? Visualizando ali que o comprimento, né, está um pouco maior que a largura, tá? Então, mais ou menos aí para ficar na proporção do desenho. Mas isso é relevante só para justamente facilitar a nossa visualização. E agora veja o seguinte, tá? Como aqui é o centro da face, ele é um triângulo, é um paralelepípedo, né? Retângulo, né? Então, todas as faces, ó, são retangulares, tá? Então, é importante isso, certo? Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou traçar esse segmento aqui, ó, em linha reta e vou fechar lá também, ó. Consequentemente, esse triângulo que formou aí em branco, esse triângulozinho aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto aqui, ó. Porque para lá também nós vamos ter um ângulo reto, certo? E esse segmento, esse lado do meu triângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de x, tá? Eu vou conseguir descobrir esse x mediante um Pitágoras. Ah, mas quanto é que vale, né, esses pedacinhos aqui? Ó, né, já que os vértices são centros, né, então esse pedaço é a metade desse comprimento aqui, que eu chamei de 6, então aqui vai ser 3. E aqui na vertical é a metade do 8, que vai ser 4. Ó, temos até um triângulo retângulo pitagórico aqui, ó. Temos um triângulo retângulo aqui. Então, mediante aí o teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Então, nosso triângulo 3, 4, 5, né? Então, x é 5. Ah, nem vou terminar de usar aí todo Pitágoras, tá? E assim eu vou fazer para descobrir todos os lados, tá? Eu vou puxar uma linha aqui, ó. Eu quero saber esse lado aqui, que agora eu vou chamar de y. Mas para descobrir essa linha, eu vou formar outro triângulo retângulo, ó. Puxo uma linha reta aqui e depois puxo uma linha reta para baixo. Automaticamente eu vou ter um ângulo de 90 graus lá embaixo, ó. Na horizontal eu tenho a metade de 10, que é 5. Por que a metade de 10? Porque todo esse segmento, o comprimento, vale 10, a gente está no centro, metade. E para cá vai ser metade do 8, 4. Então, por Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter y ao quadrado igual a 25 mais 16, 41. Não temos raiz exata, vai ficar indicado, né? Raiz de 41. Então, eu já tenho y, eu já tenho x, agora eu vou finalizar e vou calcular o meu terceiro lado, que eu vou chamar... Vou colocar uma outra letra, tá, galera? Vou botar uma outra cor também, tá? Não ficar tudo preto, ó, Z. Esse ladinho aí, tá? E para formar, descobrir esse Z, eu vou formar outro triângulo retângulo, ó. Puxo uma linha reta para cá, que vai ser 5, metade de 10. E puxamos uma linha reta para cá, ó. Vou fechar melhor aqui, ó, para vocês, ó. Isso aqui é metade de 6. Vai formar um paralelepípedo ali pequenininho até, né? Vou olhar assim de longe, tá? Isso aqui vai ser 3. Tá? E aí, novamente, nós temos um ângulo reto aqui, ó.
já que eu estou traçando linhas paralelas ao comprimento e à largura. Tá? Então, por Pitágoras, nós tiramos esse z aí. Então, z ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Logo, z ao quadrado, 25 mais 9, 34. Logo, o valor do z, raiz quadrada de 34. Beleza? Então, perímetro, que ele chama de P, né? Geralmente a gente chama de 2P, né? Mas vamos usar a letra que ele usou, né? O que é o perímetro desse triângulo? Né? É o x mais y mais z. É a soma de todos os lados, certo? Então, perímetro vai ser o x, que é 5, mais o y, que é a raiz quadrada de 41, mais o meu z, que é a raiz quadrada de 34. Bom, veja bem, tá? Que essas raízes não exatas, né? Bom, vamos analisar o seguinte, ó. A raiz quadrada de 41, tá? É um número que vai ser maior do que a raiz quadrada de 36, e ao mesmo tempo menor do que a raiz quadrada de 49. Então, a raiz quadrada de 41 é um número entre 6 e 7, certo? É maior do que 6 e ao mesmo tempo é menor do que 7. Guarda essa informação. Raiz quadrada de 34. O que eu posso dizer da raiz quadrada de 34? É um número maior do que a raiz de 25 e menor do que a raiz de 36. Então, eu posso dizer tranquilamente que a raiz quadrada de 34 é maior do que 5 e menor do que 6. Então, eu vou trabalhar com os extremos, mínimos e máximos, tá? Se fosse, tá, 6 e 5, tá, eu teria como perímetro, tá, um valor 5 para x, aí 6 para o meu y e 5 para o meu raiz de 34, né? Isso daqui daria 16, mas a gente sabe que é maior do que 16, não pode dar 16, tem que dar um número maior do que 16, o P. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem 6, a gente tem um número maior que 6. E a gente não tem 5, a gente tem um número maior do que 5. Então, eu já sei que o perímetro é maior que 16. Logo, tu já descarta A, tu já descarta B, pode ser a C, maior que 16, pode ser a D, porque é maior que 18, e descarta E, porque está dizendo que é exatamente igual a 18. Né? Como isso aqui é um número maior e não é exato, eu não posso chegar num valor cravado no número inteiro. Agora vamos trabalhar com os limites máximos, né? O máximo poderia ser 7 e 6. Se fosse, né, eu teria o seguinte, o x, que é 5, o meu y, né, considerando 7, meu valor máximo, mas eu sei que é menor que 7. E para a raiz de 34, o máximo poderia ter sido aí 6, mas a gente sabe que não é 6, né? Mas somando 5 com 7 com 6, vai dar 12, vai dar 18, mas não pode ser 18. Tem que ser menor do que 18, porque isso é menor que 7 e isso é menor que 6. Então, conclusão, o nosso perímetro é um número que é maior do que 16 e ao mesmo tempo é menor que 18. Então, só pode ser a alternativa C.